Bom dia, pessoal do 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos iniciar então o grupo 3. Os módulos são 37, 38 e 39. Lembrando que esses 3 módulos, eles vão ter uma junção de pitch com gramática. Então, nós só vamos ver a parte das conjunções, que elas serão importantes na hora da fala, na hora da escrita, junto com o pitch. Então, nós vamos ver a parte das conjunções e depois vocês estudarão na parte de pitch, a parte então da coesão dos textos. As conjunções, então, elas são responsáveis por ligar termos semelhantes de uma oração ou de mais orações. Então, as conjunções, elas são invariáveis, ou seja, elas não modificam, elas não vão flexionar, elas não vão modificar nem em número, singular e plural, e nem em gênero, masculino e feminino. Então, as conjunções, elas são classificadas aí como também coordenativas ou orações coordenadas. Então, o que seria uma oração? É um enunciado que possui verbo. Então, as orações coordenadas são aquelas orações independentes. Eu consigo entender uma separada da outra. Então, as orações coordenadas, elas podem ser chamadas de assindéticas, quando não vão ter conjunção, e elas podem ser chamadas de sindéticas, quando tem conjunção. Então, se elas forem orações coordenadas sindéticas, que vai ter conjunção, essas conjunções, elas podem pertencer a 5 nomes. Elas podem ser chamadas de aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, nós vamos estudar cada uma. Vamos ver como faz, então, para identificá-las. Então, há 5 tipos de conjunções, então, chamadas de coordenativas. Então, lembrando que as conjunções, elas servem para ligar as orações. Então, as aditivas, o e, o nem, o também, o não só e o mas também. Então, todas essas conjunções são chamadas de conjunções coordenativas aditivas. Então, qual que é a que mais nós usamos aí no dia a dia? O e. Então, sempre que nós utilizamos o e, então, nós estamos falando de uma conjunção coordenativa aditiva. Depois, a adversativa, que seria as conjunções mas, porém, contudo, não obstante, todavia, entretanto e no entanto. A que mais nós utilizamos no dia a dia também é o mas. Então, fiquem sabendo que o mas é uma conjunção coordenativa chamada de adversativa. Então, aditiva, adição, como o próprio nome já diz. Adversativa, então, vai indicar para mim uma contradição. Alternativa, que vai dar o poder de escolha. Então, seria o ou, o ora, o quer e o seja. Então, todas essas palavras que estão na frente são chamadas, então, de conjunções coordenativas. Depois nós temos as conclusivas, que vai dar uma ideia de conclusão, que seria o portanto, o assim, o logo, o pois, que deveria vir depois do verbo, e o por isso. E as explicativas, que o próprio nome já diz, vai dar para mim uma explicação, que seria o porquê, claro que esse porquê tem que ser junto, o pois, mas ele teria que ser antes do verbo, e o que. Então, todas essas palavras aí, elas são chamadas de conjunções coordenativas. Por que conjunções? Porque elas servem para ligar as orações, ou seja, os verbos. Coordenativas, porque elas são independentes. Uma não precisa da outra. Então, elas podem ser classificadas em 5. Então, como eu já expliquei nos slides anterior, o sentido dessas conjunções, então a aditiva da ideia de adição, de soma, quando eu utilizo qualquer uma daquelas conjunções, elas vão dar uma ideia de adição, de soma. Então, se eu sei que o e é uma conjunção aditiva, eu só vou usar ele na fala e na escrita quando der ideia de adição, de soma. Depois,
adversativa, que dá a ideia de contraste, de oposição. Então, o exemplo do mas, só vou utilizar o mas, sabendo então que ela é uma conjunção que dá a ideia de oposição. Depois vem as alternativas, que dá a ideia de alternância, as conclusivas, que dá a ideia de conclusão, quando eu vou escrever um texto ou falar algo que eu vou concluir as minhas ideias, então eu posso utilizar uma conjunção conclusiva. E por último, a conjunção aí explicativa, que dá a ideia de explicação. Lembra do porquê? Então, para vocês saberem aí todos os sentidos das conjunções. Todas as conjunções que elas foram mencionadas, elas são chamadas de conjunções coordenativas. Por que coordenativas, coordenadas? Porque elas vão ligar essas orações independentes, ou seja, independente, uma não precisa da outra. Então, olha o exemplo, liguei para ela, mas ela não me atendeu. Quantas orações eu tenho aqui? Primeiro, para eu saber quantas orações, eu preciso identificar os verbos. Então, eu tenho o verbo liguei e o verbo atendeu. Então, eu tenho duas orações. Liguei para ela, seria a primeira oração, e ela não me atendeu, seria a segunda oração. O que veio no meio para ligar essas duas orações? A conjunção mas, que seria uma conjunção coordenativa adversativa. Se eu separar essas duas orações, liguei para ela, primeira oração, e depois eu separar, ela não me atendeu, eu consigo entender uma separada da outra. Então, por isso que elas são chamadas de independentes. Então, as duas orações, elas têm sentido independentes, por isso que então elas são classificadas como orações coordenadas. Uma não precisa da outra. Então, vamos fazer a análise das conjunções para fazer então a classificação. Então, primeiro exemplo, chegamos à praia e nadamos. Então, nós temos aí a conjunção e. Sempre que nós utilizamos a conjunção e, nós estamos falando que ela é uma conjunção coordenada, porque ela é independente, sindética, porque tem conjunção, e aditiva, porque nós temos o e, que vai indicar adição, acréscimo. Então, chegamos à praia, mas, além de chegar à praia, nós também nadamos. Então, dá a ideia de adição. Segundo exemplo, eles queriam sair, porém estava chovendo. Então, eles queriam sair seria a primeira oração. Segunda, estava chovendo. Então, o que aconteceu aí? Usando a conjunção porém, nós temos então uma contradição, algo contrário. Eles queriam sair, porém, ou seja, mas, estava chovendo. Então, eu tenho uma oração coordenada, porque uma não precisa da outra, sindética, porque tem conjunção, e adversativa, porque dá ideia de contradição. No terceiro exemplo, fale agora ou cale-se para sempre. Então, nós temos aí a conjunção ou. Temos também duas orações, elas são chamadas de oração coordenada, porque uma não precisa da outra, sindética, porque tem conjunção, e alternativa, porque nós estamos falando da conjunção ou. Quarto exemplo, cheguei atrasada, portanto terei que aguardar que chamem-me novamente. Então, nós temos aí também duas orações. Elas são classificadas como orações coordenadas, porque elas são independentes, sindética, porque tem conjunção, e conclusiva, porque dá ideia de conclusão. Então, cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que chamem novamente. Então, dá ideia de conclusão. E depois descemos do carro porque o trânsito estava parado. Então, as minhas orações, elas são chamadas também de coordenadas, porque elas são independentes, uma não precisa da outra. Sindética, porque tem a conjunção porque, e explicativa, porque está dando uma explicação. Então, aqui nós temos os 5 tipos de conjunções: o e aditiva, o porém adversativa, ou alternativa, portanto conclusiva e porque
explicativa. E para finalizar o conteúdo, gostaria que vocês fizessem os exercícios, mandassem por e-mail ou pelo WhatsApp, não esquecesse de colocar nome, série, data e disciplina, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a próxima aula!